E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal. Esse é o 22º vídeo dessa série de preparação do motor do Fusca e na verdade esse vídeo é uma sequência do vídeo anterior, onde eu apresentei cada uma dessas latas aqui que constituem o sistema de arrefecimento do motor boxer refrigerado a ar. E o principal assunto desse vídeo aqui é a capela de refrigeração que é instalada nessa posição aqui sobre as capas dos cilindros e o radiador de óleo, onde eu vou mostrar em detalhes a diferença entre dois modelos aqui. Bom, e como eu mostrei no vídeo anterior, para que essas latas aqui possam direcionar o fluxo de ar fresco para os cilindros e cabeçotes, proporcionando uma troca de temperatura e, consequentemente, arrefecendo o motor, é preciso que essa massa de ar chegue até elas. E o responsável por direcionar esse fluxo de ar é a capa da ventoinha, ou também chamada de capela. E o componente principal que vai fazer a admissão desse ar fresco é a ventoinha. Ela está ligada ao eixo do alternador ou do dínamo, no caso de motores mais antigos, que é por sua vez ligado a essa polia aqui, que também faz comunicação com a polia do virabrequim, ou seja, motor em funcionamento, ventoinha está sempre sendo acionada. É claro que eu montei aqui o conjunto superficialmente só para exemplificar o funcionamento da ventoinha, mas aqui intermediando o alternador com a capela vão essas duas latas aqui. Nós temos a lata dianteira, a lata traseira. Elas têm a posição certa, né, para ser montada aqui, não pode ser montada de qualquer maneira. Assim também como a ventoinha tem uma regulagem nesse sentido aqui, axial do eixo, para que ela se acomode dentro da capa da ventoinha. Bom, e essa daqui é a ventoinha antiga do motor. Eu vou mostrar em detalhes no vídeo futuro, para que esse vídeo aqui não se torne muito longo. Eu vou falar das diferenças dessa ventoinha, do porquê que eu troquei, porque ela tem uma dimensão diferente dessa daqui na sua largura, né? Vou mostrar um serviço que eu fiz aqui de solda das aletas também. Enfim, eu vou deixar essa parte aqui de instalação da ventoinha para o vídeo futuro, para que eu possa entrar em detalhes e não deixar esse vídeo aqui muito longo, tá ok? E com essa ventoinha solta em mãos aqui, dá para a gente imaginar o funcionamento dela, né? Ela está na mesma posição que essa daqui está instalada. Imagine você então que, olhando ali por trás, você tem essa visão aqui. Conforme ela gira nesse sentido aqui, ela faz a captação de ar fresco no diâmetro interno e impele o fluxo de ar em todo o seu diâmetro externo aqui. E dessa maneira então a capela vai entrar com a sua função. Ela tem aletas internamente aqui que direcionam o fluxo de ar para os cilindros 3 e 4 e para os cilindros também 1 e 2. Sem a ventoinha dá para enxergar aqui melhor as aletas que eu falei, ó, no interior da capela. Nós entendemos então que a ventoinha faz a admissão de ar fresco e direciona através da capela, né, esse fluxo de ar para os cilindros e cabeçotes. Porém, tem um detalhe que é muito importante para o arrefecimento, especialmente dos cilindros 3 e 4. Além desse ar ser direcionado para os cilindros e cabeçotes, uma parte dessa massa de ar vai ser direcionada para essa torre aqui, que é um radiador de óleo. Existe aqui uma galeria que passa por esse sensor de pressão de óleo aqui, que vai levar o óleo até o interior desse radiador. E o ar fresco que foi admitido vai passar por dentre as aletas aqui desse radiador de óleo, vai fazer a troca de temperatura com óleo e ele vai retornar para o cárter arrefecido. Até aí perfeito. Porém tem um detalhe, essa massa de ar que veio fresca, passou por aqui, fez a troca de temperatura, vai sair do lado de cá aquecido, e é onde mora ou morava a deficiência, né? Esse ar quente vem e faz a troca de temperatura com os cilindros 3 e 4, e eles, em relação aos cilindros 1 e 2, vão sofrer uma deficiência de arrefecimento, porque o ar já não é mais fresco como ocorre aqui. E a Volkswagen, então, para driblar esse problema, né, teve uma solução relativamente simples, né? Ela fez um suporte aqui que faz com que esse radiador seja deslocado para a parte dianteira do motor aqui. Então você tem agora uma massa de ar que é direcionada para os cilindros 1 e 2, outra parte para os cilindros 3 e 4 e uma terceira parte do ar que é direcionada somente para o radiador de óleo, fazendo a troca de temperatura com o óleo aqui e posteriormente direcionado para fora dessa região aqui do cofre do motor. Essa daqui é a visão traseira da capela. No meu caso, eu estou utilizando aqui uma capela da EMP cromada,
modelo 1200, que é esse modelo aqui arredondado. Existem diferentes modelos vendidos aí pela EMP, na cor preta, cromada, modelo arredondado, modelo inclinado, enfim. Mas todas com o mesmo propósito. Assim como também existe da EMP o modelo sem essa parte aqui de radiador deslocado. Você tem aquele radiador, você tem aquela capela simples, né, sem essa parte, que é exatamente aquela que eu mostrei aqui na etapa de desmontagem no motor, que era o modelo que eu tinha, porém não era da EMP, era um modelo Volkswagen, né? Bom, e dentro do contexto do que eu estava explicando, basicamente aqui nessa galeria aqui vai ser coletada uma parte da massa de ar direcionada aqui para o radiador, que vai ser posicionado nessa direção aqui, e feita a troca de temperatura com óleo, esse ar vai ser direcionado aqui para fora do cofre do motor. Uma coisa que eu não gosto nessa capela aqui em relação ao original, que reproduz a mesma coisa, né, é que no modelo original da Volkswagen você não tem essa abertura e você não precisa de mais latas aqui. Na original você tem uma caixa que é blindada, uma peça única, uma lata única, que no ponto inferior, aqui um pouco para a direita, tem uma saída arredondada que vai ser ligada a uma borracha em forma de sanfona, que é conectada à lata que eu mostrei agora há pouco, a lata dianteira do motor, que vai direcionar o fluxo de ar para fora do cofre. Aqui no modelo da EMP é o mesmo princípio, porém você não tem uma peça única aqui, né? Tá vendo que é vazado aqui, o radiador fica nessa posição e você necessita de mais 3 latas para você fazer esse complemento. Você precisa de uma lata que tem um formato triangular, que é posicionada dessa maneira aqui, uma lata intermediária, que é ligada na parte inferior dela, que por sua vez é ligada na lata dianteira do motor, direcionando o fluxo de ar para fora do cofre do motor. E no meu ponto de vista, esse modelo aqui da EMP, né, ele não veda tão bem quanto o da Volkswagen, como eu falei, justamente porque se você vê aquelas latas, ela não fecha dos dois lados, ou seja, ela é parafusada nesses pontos aqui e dá a impressão de que o ar vai passar pelas bordas, ou seja, não vai fazer uma vedação adequada. Sim, vai ser funcional, tá tirando dos cilindros, beleza, mas uma parte do fluxo de ar eu acredito que possa escapar para fora, para dentro, aliás, dessa região do cofre do motor, que não é interessante para o arrefecimento e nem para o ar que vai ser admitido pelo carburador, pelos carburadores, pelos corpos de injeção, enfim. Justamente por esse motivo que eu falei, que ao meu ver é uma pequena deficiência, que poderia ser algo melhorado, né, nessa região específica aqui dessa peça da EMP, e também pela necessidade que você tem de comprar para você completar o conjunto, essas 3 latas aqui, onde você vai ter que investir aí cerca de 500 e poucos reais, que eu particularmente acho um pouco alto o valor, né, materialmente falando, para 3 pedaços de lata, né, que eu fiz essa peça aqui. Ela basicamente vai fazer a função dessas 3 latas aqui. Ela vai ser encaixada dessa maneira, fixada por esse parafuso e apoiada nesse ponto aqui na lata dianteira, onde eu fiz também um trabalho. E, bom, basicamente eu acredito que ela vai fazer a função de direcionar o fluxo de ar para fora do cofre do motor e também vai fazer uma vedação apropriada em todo o perímetro aqui, em toda a volta, graças ao contorno, né, que eu desenhei aqui, e também com a utilização dessas borrachas. Veja que eu moldei a lata exatamente seguindo todo o perfil aqui dela, e conforme é feito o aperto, eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco, ela se encaixa perfeitamente, vedando e direcionando o fluxo de ar para fora do cofre do motor. Basicamente aqui eu utilizei chapas galvanizadas, fiz moldes em papel, né, a princípio, e fui desenhando até chegar nesse perfil. Eu utilizei também chapas aqui dobradas e rebites para fixar e dar estrutura a ela. Ficou bem firme. Aqui o meu foco não foi estética, até porque isso daqui fica escondido atrás do motor, mas assim eu procurava aqui funcionalidade e acredito que eu consegui. Aqui nessa parte dianteira, como dá para ver, eu fiz esse pequeno chanfro que direciona o fluxo de ar para baixo, porque se eu deixasse ele voltado para frente, o fluxo de ar quente viria diretamente sobre a coifa ali, podendo danificar a borracha. Então eu direcionei o fluxo de ar para baixo. Quando montar aqui o conjunto você vai entender melhor o que eu estou falando. E utilizei para vedar aqui
perfeitamente uma vedação aqui que aguente temperatura também. Então, o conjunto aqui está pronto e vai atender à necessidade. Nessa parte dianteira da capela, no seu interior, esse ponto aqui é onde o ar é coletado para ser direcionado para o radiador e é direcionado então para essa área aqui onde ele é fixado. Vou mostrar como fazer a instalação do radiador da EMP e, como eu falei, ele reproduz o mesmo princípio de uma peça original da Volkswagen. Então o princípio segue-se o mesmo, obviamente com pequenos detalhes de diferença de confecção dos componentes. Com o motor instalado no seu carro é fácil de você saber se você tem um modelo convencional de radiador ou se você já tem um radiador deslocado. É só você passar a mão aqui atrás. Se ele for totalmente liso na parte traseira, é porque você tem um modelo anterior. Se você já tem essa parte alta aqui atrás, é porque ele já é um modelo deslocado, seja EMP ou seja um modelo original Volkswagen. Se você tem um motor 1300 ou até um 1500, menos mal, porque são motores que aquecem um pouco menos. Mas se você já tem um 1600 ou de maior cilindrada, eu particularmente já acho que é um item já necessário, né? A utilização de um radiador deslocado. Então você pode fazer a utilização de um kit EMP, assim como o meu, similar, ou com outro modelo de capela, contanto que você tenha um radiador deslocado, ou também fazer a utilização de um kit até usado mesmo, né? Original Volkswagen. Se você está com o motor instalado no carro, é sim possível você fazer esse serviço sem remover o motor, porém para você chegar no estágio que eu vou mostrar na sequência aqui, que é para remover o seu radiador original, você vai ter que tirar alguns acessórios, né? Como o próprio alternador, né? Para ele poder sair daqui, você vai ter que soltar aquela cinta que é fixada na torre dele aqui na base do alternador. Para isso, se você tem um carburador simples, também provavelmente você vai ter que tirar o coletor do carburador aqui, soltar ele. E para que a capela saia com o alternador, você provavelmente vai ter que soltar a tampa aqui do motor e os dois suportes aqui que fixam ela. Então você vai chegar numa situação similar à minha aqui para você poder fazer essa intervenção. A dificuldade principal para você remover isso daqui no local é por conta do radiador. Imagina que você tem o seu radiador nessa posição, sendo ele um modelo antigo como esse daqui. Você, para conseguir tirar a capela, precisa desse espaço livre em cima, porque senão ela fica travada aqui, vestida sobre o radiador que vai estar exatamente nessa posição. Por isso você tem que livrar essa parte superior dela. Então beleza, você tirou, conseguiu o acesso aqui, removendo ele, você vai ficar nesse estágio seguinte, que é com o seu radiador de óleo original, modelo antigo, instalado exatamente nessa posição. Para soltar o radiador, você tem que soltar 3 pontos. O primeiro é uma porca nesse prisioneiro aqui. No caso da sua carcaça, que é o modelo mais antigo, você tem aqui um prisioneiro que é 6 milímetros, um M6. No meu caso aqui, que é uma carcaça mais moderna, ele é um M8, eu já vou explicar sobre ele. Então você vai soltar a arruela e a porca desse ponto e desse lado aqui. Aqui embaixo, de ponta cabeça, nesses 2 pontos, você tem mais 2 porcas similares àquela, que são fixados aqui, ó, nesses 2 prisioneiros do radiador. Aqui é uma área um pouco mais crítica, porque pode ser que quando você solte, a arruela e a porca caiam para cá. Então por isso é importante que você prepare a superfície aqui colocando um paninho, alguma coisa aqui para evitar que você deixe elas caírem. Forrando, por exemplo, dessa maneira, ou se possível você tira essa lata aqui dos cilindros 3 e 4. Para isso você vai ter que tirar a lata que fica por cima dela, que é essa lata dianteira aqui. Mas é possível você fazer sem tirar ela. Dá um pouquinho de trabalho, mas com paciência que você consegue soltar. Com o radiador já solto, você pode eliminar 2 vedadores que ficam nesses pontos aqui, que fazem a vedação do radiador, porque você vai ter que trocar por 2 novos. Aproveitando aqui para comparar o radiador original, que é esse daqui em aço, né, com esse daqui da EMP, mais leve, né, porque ele é confeccionado em alumínio. Dá para perceber a diferença, né, de dimensão dele em relação ao original. A passagem também aqui de ar entre a estrutura dele também parece ser maior do que esse daqui. O da EMP não possui essa tela na frente, tá vendo? Essa tela protetora aqui, ele vem exatamente dessa maneira. Questão de perfil. A função é a mesma, porém esse daqui é um pouco mais
digamos, mais eficiente, primeiro pela dimensão dele e também pelo seu material, no qual é confeccionado em alumínio, fazendo assim uma melhor dissipação da temperatura. Eu vou fazer então a união da base no radiador, assim como acontece também se você estiver utilizando o modelo Volkswagen, né? Se atente para fazer a montagem do conjunto aqui antes de instalar no motor. Se de repente você instalar a base lá, primeiro no bloco do motor, depois tentar encaixar o radiador, você não consegue, porque o radiador vai bater na flange da carcaça do motor, onde ela é fixada no câmbio. Então você tem que fazer essa união aqui antes de fazer a instalação. Eu vou fazer aqui, ó, vou lubrificar um pouco aqui os vedadores. São dois nessa área de contato. Esse vedador que estou utilizando, ele é simétrico, ou seja, ele é igual dos dois lados, desse lado e desse. Eu já vi vedadores que um dos dois lados é um pouco mais alto. Não é o caso, então se atente para o modelo que você tem. Para você fazer a instalação correta, não tem como errar, você é só analisar como que ele é encaixado. Então lubrifiquei aqui a face aqui de contato também no radiador com bem pouquinho de óleo, só para orientar ele a se assentar da maneira correta e evitar um possível vazamento. O único detalhe aqui é que essa espuma veio colada até esse ponto aqui, ó, e é onde essa superfície aqui vai fazer contato, né? Então eu cortei aqui para não alterar a junção entre as duas peças. Eu vou fazer agora a união dos dois. Não tem segredo. Eu vou deixar esse na horizontal e vou posicionar o radiador, guiando ele através dos prisioneiros. O conjunto está instalado, ó, posicionado. Antes de você apertar o conjunto, certifique que o vedador, os dois, estão em posição, mantendo eles juntos. Embora a porca seja com alto freno, que é esse nylon aqui, né? Eu vou pôr um pequeno pingo aqui de trava-rosca, só para garantir, porque é uma peça que não tem muito acesso, né? Eu estou aqui só por prevenção mesmo, para evitar que ela se solte e gere um vazamento. Instalei as porcas e de forma gradativa eu vou apertar o conjunto, fazendo o assentamento dos vedadores, né? Estou dando aqui o último aperto final com uma chave fixa. Não precisa de exagero, né? A gente vai fazer agora a instalação do radiador do conjunto aqui no bloco. E aqui a gente tem um detalhe. O prisioneiro que acompanha o conjunto aqui é um M8, diferente desse original aqui, que é um pouco mais fino, ó, é um M6. Então o seu bloco, sendo antigo, você tem um orifício menor aqui. Você vai ter então que fazer um serviço aqui com uma broca, alargando esses dois orifícios. Mesmo princípio, né? Deixa o paninho aqui embaixo para não cair sujeira lá para dentro. Pode usar um aspirador, alguma coisa para tirar a limalha, né? Faz a vedação antes de você fazer uma furação. Veda aqui, como eu estou usando aqui uma fita, por exemplo, né? Eu não precisei abrir o furo porque o meu bloco já é um pouco mais moderno, aquele chamado prisioneiro fino, né? Que a gente diz. Mas você vai ter que talvez fazer esse serviço. Fez a abertura aqui, você já consegue encaixar aqueles dois pontos. Outro detalhe, a fixação desse daqui, original, é mais fina, tá vendo? Você tem aqui uma parede metálica aqui de cerca de 2 milímetros contra essa base nova aqui, que é bem mais espessa, acredito que uns 7, 8 milímetros de espessura. Então o seu prisioneiro original aqui vai ficar provavelmente curto. Você vai ter então que soltar ele e substituir por um mais longo. Teoricamente você poderia pôr um pouco maior, um diâmetro maior, um M8 como esse daqui. Na prática eu não vejo necessidade, porque você teria que fazer um furo no motor, né, fazer rosca, esquece essa possibilidade. Então você vai ter que tirar esse daqui e substituir por o seu antigo por um similar a esse daqui um pouco mais longo, tá?
Para você tirar ele, não tem segredo. Duas porcas dessa maneira, rosqueando a primeira e a outra sobre ela. Vai sobrar um pouco menos de rosca, porque o seu prisioneiro obviamente é mais curto. Eu estou utilizando aqui uma porca maior também, né? Com encaixe de uma chave sextavada 3 milímetros. No seu caso vai ser uma 10, porque o seu prisioneiro é mais fino, né? Você vai segurar a porca de baixo com uma chave combinada dessa maneira. Vai apertar de cima como uma contraporca e você vai soltar o prisioneiro girando os dois. Tá vendo? O meu já está soltando aqui, ó. Eu vou até aproveitar que o meu soltou facilmente, ó, e vou aplicar bem pouquinho de trava-rosca aqui para garantir que da mesma maneira ele não se mova. Prisioneiro já na posição, eu vou remover a minha fita aqui que eu passei para proteger o motor de limalhas, de qualquer sujeira. Faces de contato limpas, tanto aqui no motor como aqui. Estou aplicando da mesma maneira uma camada bem fina aqui de óleo lubrificante nos vedadores, posicionando eles. E vou instalar o radiador. Da mesma maneira, eu vou passar aqui também um pouquinho de trava-rosca, embora eu vá utilizar porcas autofrenantes. Aqui é o local onde é bom evitar vazamentos, né? Não é muito acessível. E quanto aos vedadores, existem modelos diferentes. Tem vedadores de melhor qualidade, inferiores. Opte por procurar vedadores se não acompanhou no seu kit, ou se você está usando um Volkswagen, um conjunto Volkswagen, né, usado, novo, enfim. Procure vedadores de boa qualidade para você não ter dor de cabeça, porque isso daqui é bem difícil de sanar um problema de vazamento. Vai ter que fazer o procedimento todo novamente. Bom, coloquei o pano lá. Eu poderia até tirar a lata para fazer o serviço, porque o motor está praticamente desmontado, mas eu vou fazer a montagem com ele instalado para mostrar que realmente é possível, tá? Então, ó, estou passando ele através dos orifícios, sempre prestando atenção na posição das borrachas, né? Uma vez que eu posicionei ele aqui, eu já vou colocar essa porca aqui de fora, para tentar manter ele na posição, sem que as borrachas se desloquem. Aqui encostei, o conjunto está só apoiado mesmo, e eu vou agora colocar as arruelas e as porcas aqui de ponta cabeça. É um serviço um pouco difícil, mas que não é impossível, né? Vai virando a chave, toma metade, aperta simultaneamente os dois para o conjunto se assentar por igual. Eu fiz um teste instalando a base do radiador sem o radiador aqui, né, diretamente sobre a carcaça, apertando ela totalmente, faceando sobre a superfície, porque eu tinha uma dúvida que se eu apertasse o conjunto utilizando o vedador, né, e apertando ele totalmente, se não ocorreria a possibilidade do vedador ser amassado e restringir a passagem de óleo, né, no caso, obstruindo a galeria. Mas eu instalei ele e assoprei mesmo aqui nesse ponto onde eu removi aqui esse cebolinha de indicação de pressão de óleo. Assoprei aqui nesse ponto, no outro ponto aqui, e está totalmente desobstruído, tirando essa minha dúvida aqui, né, se poderia acontecer essa obstrução. Eu fiquei com essa dúvida e verifiquei, porque nesse ponto aqui, onde é usado o mesmo vedador, você tem dois batentes metálicos, aqui e na parte inferior da mesma maneira, bem ali. E o vedador ficou dessa maneira, digamos, não totalmente esmagado, né? Para tirar a dúvida com o conjunto montado, eu também soprei novamente aqui nesse ponto, que é o ponto do cebolinha, né, de óleo, e deu para perceber que as galerias não estão obstruídas. Eu consegui assoprar, certificando que o fluido, que o ar, no caso, né, está vindo para cá, subindo, passando no interior do radiador e retornando para o bloco do motor. É óbvio, tem uma certa resistência por conta dos componentes que de dentro do motor, mas a galeria está desimpedida, né? Está desobstruída.
Bom, o radiador instalado, agora é só vestir a capela sobre o radiador, encaixando ele na parte interna aqui dessas duas latas, para que o fluxo de ar seja direcionado para os cilindros e cabeçotes. No meu caso, como eu adaptei essa lata aqui na parte traseira, e ela é uma peça única, diferente das duas peças originais da EMP, eu já vou deixar ela acomodada nessa posição. Eu vou deixar ela somente encaixada, apoiada aqui dessa maneira. Depois que a capela estiver em posição no local, eu faço o aperto desse ponto aqui através da rosca que existe na própria capela. Eu encaixo a capela então com bastante cuidado para não danificar essa espuma aqui do radiador. Só descer com o conjunto bem na vertical, me atentando para encaixar ele por dentro. Dou umas leves batidas aqui, ele vai se assentar sobre essa parte aqui do bloco. Antes de fazer o aperto final desse parafuso aqui e desse outro desse lado, que são os dois que seguram o conjunto nas laterais, eu vou instalar primeiramente aquelas duas latas que eu mostrei no começo do vídeo, o pezinho do alternador, o alternador, mas esse detalhe eu vou mostrar num vídeo seguinte, tá? Para não deixar esse vídeo muito longo, porque também na parte da ventoinha tem bastante detalhes para eu mostrar. Essa daqui foi a melhor situação de vedação que eu consegui, de deformação da lata. Onde ela não respondeu, eu utilizei essa borracha aqui, encaixando nas latas dos cilindros e cabeçotes, para fazer a perfeita vedação. Se com o tempo eu ver que ela está ressecando e não está durando, eu posso substituir por uma nova ou procurar um outro modelo de borracha mais resistente à temperatura, né? Mas o que importa é que eu consegui aqui uma vedação que eu procurava. Então, para mim está satisfatório. Bom, e a lata traseira ficou instalada dessa maneira. Ela é fixada por esse parafuso Allen ali. Também utilizei em todas as latas esse padrão de parafuso Allen inox, né? E dá pra ver que ela fez a vedação perfeita em todo o contorno. Eu moldei a lata exatamente no contorno ideal, né, para fazer a vedação, tanto nessa parte aqui como na parte das latas do fundo, que no caso da EMP não possui aquela lata, conforme eu mostrei no começo do vídeo, né? Ela é uma lata que reveste só o lado, digamos, lado de fora aqui, né? Então, eu não consigo aqui mostrar as latas porque eu substituí aquelas 3 originais por esse modelo que eu fiz, mas eu estou mostrando aqui na tela o que você vai precisar se você comprar as originais. Então você vai precisar dessa peça superior, que é a maior, a intermediária, e essa daqui inferior, a original da EMP, também possui um corte onde vai permitir a passagem da lata. No meu caso aqui eu fiz um corte, tá vendo? Eu fiz um corte sob medida também, fiz a utilização dessas borrachas. Na ponta, como eu havia falado no começo do vídeo, eu fechei essa parte dianteira para o fluxo de ar quente não vir nessa direção e aquecer a coifa do eixo de saída do câmbio, né? Então o fluxo de ar está sendo direcionado aqui para baixo, né? Um pouco difícil de eu mostrar aqui, ó, mas acho que dá para entender. Então o propósito é esse, foi cumprida com a proposta de vedação e remoção do ar quente do cofre do motor, conforme eu mostrei no vídeo anterior, né? Que a borracha faz a vedação em todo esse contorno, e a ideia dessa lata é justamente isso, retirar o ar quente proveniente da troca de temperatura com o radiador do cofre do motor, direcionando ele para fora. Se você vai utilizar também uma capela original da Volkswagen, o princípio é o mesmo, só que, como eu falei no começo, ela é uma peça única nesse ponto, e aqui, como eu estou mostrando na imagem, é utilizada uma borracha sanfonada que vai fazer a ligação da caixa, da capela, com essa lata traseira aqui. Todas seguem o mesmo princípio e vão fazer a mesma função.
Bom, pessoal, eu tentei aqui abranger ao máximo o assunto de capela e radiador deslocado, os benefícios que ele traz para o motor, né? As diferenças entre o original e esse que é o deslocado. Como eu falei, existem inúmeros diferentes tipos de capela, por exemplo, da EMP, né? Essa daqui é um modelinho 1200 cromado, você tem o similar preto, você tem também esse modelo sem o radiador deslocado. Enfim, se você acessar lojas, por exemplo, online na internet, que são inúmeras, você vai ver os diferentes modelos que existem da EMP. Você pode fazer a utilização desses da EMP, você pode fazer a utilização do modelo Volkswagen também, comprando um conjunto usado, se você encontrar a maioria das peças novas também. Porém, eu não consigo aqui nesse vídeo abranger todos os modelos, né? Até porque o que eu estou utilizando é esse daqui. Você tem, por exemplo, no Fusca Itamar um outro mecanismo ainda como se fossem válvulas, né, que fazem a abertura do fluxo, o direcionamento do fluxo de ar aqui, acionadas por vareta, que não é o caso também. Aqui a ideia é mostrar como que você pode fazer uma melhoria, né? No caso de você ter um radiador original, você fazer a utilização de um radiador deslocado. Eu acho que deu para passar uma boa ideia, e especialmente esse modelo da EMP, né? Para facilitar para você, eu vou deixar na descrição do vídeo três conjuntos, três configurações. Uma similar à minha aqui, que é um kit com peças cromadas, um outro conjunto similar, só que com peças pretas, né? E um outro que é o que seria o conjunto da Volkswagen. Nesse conjunto eu não achei o part number, o código da lata original Volkswagen, até porque nem sei se é encontrada ainda essa peça nova, né? Você encontra usadas em boas condições aí, Mercado Livre, enfim, lojas físicas e online. E o que eu passei ali da lista vai te dar uma luz aí, vai te auxiliar na aquisição e escolha de algum desses três conjuntos ou até um outro conjunto, contanto que você siga essa linha, esse raciocínio de utilizar um radiador deslocado para beneficiar o arrefecimento dos cilindros 3 e 4. Bom, e no próximo vídeo, como eu falei, eu vou fazer o complemento da instalação aqui do alternador, a regulagem da ventoinha, vou mostrar as diferenças entre elas, o serviço que eu fiz de solda nas aletas, o balanceamento que eu pretendo fazer também no conjunto, porque é muito importante, considerando-se a rotação que ele gira em relação, né, ao virabrequim, que é uma rotação superior ao próprio virabrequim. E aí sim eu vou completar essa parte aqui da capela, esse conjunto aqui de latas de refrigeração do motor. Se você gostou do vídeo, compartilha, não se esquece de se inscrever, de deixar as notificações ativadas. Eu vou ficando então por aqui. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.